Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Esse é o nosso curso de Bioquímica. Eu sou o professor Rafael Barbosa e nessa primeira aula do curso nós vamos falar aí um pouquinho sobre a água e qual a importância dessa molécula dentro das nossas células. Vamos nessa? Nessa aula nós vamos ver aí inicialmente uma introdução sobre quais os principais componentes estão dentro do meio celular, qual é a proporção desses componentes, como é que esses componentes acabam se comportando, e especificamente falando da água, a gente vai falar das principais características que esses sistemas aquosos têm, que trazem para a célula diversos benefícios e diversas características diferentes. Então é o seguinte, já quando a gente fala dos principais componentes da célula, a gente pode dividir esses componentes em dois grandes grupos, as substâncias inorgânicas e as substâncias orgânicas. Do ponto de vista químico, nós podemos dividir substâncias orgânicas e inorgânicas com a presença de carbono. A maioria das substâncias orgânicas, ou se não todas as substâncias orgânicas, elas têm carbono. Por isso que elas são chamadas assim. Então, para você poder entender os compostos orgânicos, você precisa lembrar que dentro deles vai existir o carbono formando ligações, né? Já nos compostos inorgânicos, eles são compostos que não apresentam o carbono formando cadeias, embora alguns compostos inorgânicos, como eu posso citar para vocês, o próprio ácido carbônico, embora seja inorgânico, ele apresente carbono em sua estrutura. No entanto, esse carbono ele não é capaz de formar cadeias, então por isso ele é chamado de composto inorgânico. Então nós temos dentro dos componentes celulares as substâncias inorgânicas mais importantes são a água e os sais minerais, enquanto que as orgânicas são carboidratos, lipídios, proteínas, enzimas, vitaminas e ácidos nucleicos, correto? Bom, cada um desses componentes vão apresentar proporções distintas de acordo com o tipo de célula, a gente deve lembrar disso, mas, no entanto, todavia, essas células acabam apresentando meio que um padrão, especialmente de conformidade em relação à quantidade dessas substâncias no organismo. Então, a maioria das células, né, a maior parte das células, na verdade, são formadas de água, então 70% delas é água, 15% é proteína, 7% ácidos nucleicos, 3% carboidratos e assim sucessivamente. Quando nós falamos de compostos orgânicos, aí sim nós precisamos dar um ênfase nas proteínas, porque as proteínas são aqueles compostos, né, que apresentam a maior quantidade e que desempenham diversos processos importantes. Mas se nós juntarmos os orgânicos com os inorgânicos, o composto mais presente em todas as células é a água. Então a água ela vai participar de todos os processos celulares, de todas as características celulares que são importantes para a sobrevivência daquele indivíduo, certo? Então, qual é a principal, professor, característica que a água tem? Primeiro, que ela é a substância química mais abundante na matéria viva. Por isso que até mesmo expedições que investigam a presença de vida em outros planetas, em outras regiões, inicialmente pesquisam a presença de água. Tendo água naquela superfície, naquele local, água líquida, por assim dizer, nós já temos aí a expectativa de que naquele ambiente possa haver vida, certo? Então, dentro dessa história toda, ela é o composto mais abundante dentro dos seres vivos e, em média, cerca de 75% do nosso peso é nada mais nada menos que água. Então, a água ela está diretamente ligada a basicamente todos os processos fisiológicos que nós conhecemos. Quais são as principais funções que a água possui? Primeira função importante da água, ela é um solvente universal. O que é que quer dizer um solvente universal, professor? Quando a gente diz que uma substância ela é um solvente universal, a gente, na verdade, está informando que muitas substâncias elas acabam sendo dissolvidas na água. Porém, dizer que a água é um solvente universal não quer dizer que tudo se dissolve na água. As substâncias, dependendo da sua característica estrutural, da sua polaridade, elas acabam por não conseguir se dissolver na água, ou até mesmo se ionizar ou se dissociar. Tem aquele velho exemplozinho que a gente sempre aprende quando a gente relaciona água e óleo. A gente sempre tem a ideia de que água e óleo eles não se misturam, quando na verdade água e óleo eles não formam uma mistura específica, que é a mistura homogênea. E por que isso acontece? Porque a sua característica de molécula, a característica química do óleo é completamente diferente da característica química que a água tem. A água é uma substância polar, enquanto os óleos, ceras, os lipídios em geral são substâncias apolares, então elas não conseguem interagir entre si. Na ausência dessa interação,
obviamente aquela substância acaba não se dissolvendo na água. Porém, pessoal, a maioria das substâncias acabam tendo um limite mínimo, pelo menos, de dissolução na água. Então, algumas substâncias, mesmo que pouco, elas conseguem se dissolver na água. Por isso que a água é chamada de solvente universal. E essa solubilidade que a água tem por diversos compostos, sejam eles inorgânicos ou orgânicos, faz com que a maioria das reações químicas que possam acontecer, elas aconteçam, né, por conta da presença de água, perfeito? Então a água, ela atua nesse processo. Segunda atividade importante que a água tem, transporte de substâncias. Então, tanto dentro quanto fora da célula, nós temos moléculas que estão se movimentando. Muitas delas acabam por se difundir na água e por isso que elas são transportadas. Então, pela sua capacidade de se dissolver na água, de estar interagindo com a água, como a água ela tem um livre passe entre o meio intra e extracelular, algumas substâncias acabam entrando aí, levando em consideração a sua ligação com a água para acabar sendo transportada tanto para dentro quanto para fora da célula. Então, nutrientes, gases, excretas também podem se difundir por água e assim serem transportados. O nosso sangue está aí para exemplificar isso. Muitas substâncias, ou se não todas, acabam sendo transportadas pelo nosso sangue através da grande presença de água. Então, algumas substâncias acabam interagindo tanto com proteínas que ali estão presentes, como também podem interagir com a própria água, fazendo com que esse transporte possa acontecer de maneira correta. Uma outra atividade que a água tem que é muito importante, equilíbrio térmico. Vamos lembrar, pessoal, que nós somos seres quentes, especialmente os seres humanos, os mamíferos em geral. Esses seres quentes, eles são chamados de seres homeotérmicos. Por que eles são chamados de seres homeotérmicos, professor? Porque eles conseguem manter a sua temperatura mesmo em ambientes mais frios, tá? E isso acontece justamente por esse motivo. Porque a água, ela proporciona esse equilíbrio térmico. Como é que ela proporciona esse equilíbrio térmico? Ela vai proporcionar esse equilíbrio térmico juntamente com outra característica que eu vou falar posteriormente, que é o que nós chamamos de calor específico. Quanto mais uma substância, quanto maior for, na verdade, o calor específico de uma substância, maior será a sua capacidade de armazenar esse calor. Então, justamente por isso que a água também participa desse equilíbrio térmico. No entanto, caso a sua temperatura suba muito, nosso organismo ele começa a fazer o suor, a fabricar o suor, a perder água. Com o objetivo de quê? Com o objetivo de evitar que essa temperatura ela possa variar demais, causando danos a moléculas biológicas, especialmente proteínas, que são muito sensíveis. Então a água ela participa desse equilíbrio térmico. Dependendo da necessidade, dependendo do meio em que você se encontra, você pode perder ou ter uma necessidade maior de absorver água por conta dessa mudança de temperatura que pode ocasionar danos ao seu organismo. Então, para evitar que isso aconteça, a água tem essa característica de equilíbrio térmico. Ela também pode agir como um lubrificante, ela vai diminuir ali atritos, especialmente entre articulações, evitando que você tenha problemas articulares ou até mesmo que você desenvolva determinadas patologias pela deficiência de lubrificação, especialmente nas articulações. Então a água também é utilizada dessa forma. A água também pode ser utilizada como lubrificante nas vias aéreas superiores, né? Nas narinas, por exemplo, a gente tem aí um acúmulo de água, uma necessidade maior, especialmente em dias mais secos. Dias mais secos, a lubrificação cai, você acaba tendo até sangramentos espontâneos pelo nariz. Então, para evitar isso, você utiliza a água também como um lubrificante. Algumas propriedades químicas da água, pessoal, são muito importantes para a gente entender o motivo dela ser, por exemplo, um solvente universal. Primeira coisa que você precisa lembrar é que a água ela é uma substância polar. E se ela é uma substância polar, isso vem de quê, tio Rafas? Isso vem de polos, professor. Isso vem de polos. Então, quando a gente está falando de polos, a gente está dizendo que essa molécula ela tem uma região positiva e ela tem uma região negativa. E isso se dá por conta que a água acaba tendo entre seus átomos o que nós chamamos de diferença de eletronegatividade. Então, se a gente lembrar qual é a fórmula da água, a gente vai ver que é o H2O, não é assim? Então a gente pode desenhar essa molécula de água de uma maneira que
a gente perceba como esses átomos eles estão ligados. Então nós temos uma diferença de eletronegatividade, ou seja, o oxigênio ele é muito mais eletronegativo, enquanto que o hidrogênio é muito mais eletropositivo. Então por isso que a gente diz que a água é polar, porque existe uma diferença de eletronegatividade entre os átomos, fazendo essa diferença a água ser polar. A água sendo polar, ela vai ter a característica de se ligar melhor a outras substâncias que também possuem essas cargas, que também possuem cargas positivas ou cargas negativas, certo? Então a molécula tem um lado de predomínio de cargas positivas e outro lado de predomínio de cargas negativas, sendo assim moléculas polares. Por causa disso, a água ela faz o que nós chamamos, pessoal, de ligação de hidrogênio. Ligação de hidrogênio. Professor, o que é uma ligação de hidrogênio? Primeira coisa que você precisa lembrar é o seguinte: existem dois tipos de ligação. Existe a ligação interatômica, que são as ligações que acontecem entre os átomos, que você conhece as três: ligação covalente, ligação iônica e ligação metálica. E existem as ligações intermoleculares, que são ligações que acontecem entre as moléculas. Essas ligações que acontecem entre as moléculas, elas vão determinar qual é o estado de coesão e repulsão daquela molécula em uma determinada temperatura. Por exemplo, quando eu tenho uma substância que está no estado sólido, essas interações intermoleculares elas estão mais fortes, elas estão mais próximas, ou seja, a molécula em si ela está mais próxima. À medida que você vai fazendo com que essa substância mude de estado físico, saindo do estado sólido, essas ligações elas começam a ser rompidas. Ah, professor, entendi. Então quer dizer que as ligações intermoleculares são aquelas que, por exemplo, determinam o ponto de ebulição? Exatamente. Quanto mais forte for a ligação intermolecular, maior é o ponto de ebulição daquela substância, como é o caso da água. A água, por formar pontos de hidrogênio, ela tem um ponto de ebulição para uma molécula tão pequena bem elevado, que é 100 graus Celsius, né? Considerando aí um ATM. É bom lembrar também que essa formação de ligação de hidrogênio também pode acontecer com outras substâncias. Aí a justificativa de nós termos a água tendo uma afinidade maior por outras substâncias que também são polares. É importante lembrar que essa ligação de hidrogênio acontece quando eu tenho hidrogênio ligado a flúor, oxigênio e nitrogênio, que é o famoso FON. Essas interações de hidrogênio elas também vão acontecer em outras macromoléculas, como por exemplo nos ácidos nucleicos, como o DNA, que tem muitas ligações de hidrogênio. Então, essa molécula, essa ligação acaba garantindo a coesão entre as moléculas, mantendo assim a água fluida e estável nas condições habituais de temperatura e pressão. Então, é importante saber a relação entre essa característica que a ligação de hidrogênio traz e qual a importância disso a uma dada temperatura e pressão. Bom, uma outra característica que a água acaba tendo é sua tensão superficial. Essa tensão superficial, galera, é consequência das ligações de hidrogênio, tá? As ligações intermoleculares. Então, essas ligações de hidrogênio, elas acabam gerando como consequência uma tensão superficial maior, fazendo com que nessa condição, até mesmo alguns insetos possam pairar sobre a água. Então, eles ficam em cima da água ali, ó, dada a tensão superficial da água e acabam por não afundar por conta dessa característica de formação de ligação de hidrogênio, certo? Então, outra propriedade que a água tem. Primeira outra propriedade, a adesão, né? As moléculas de água, elas tendem a se unir também a outras moléculas polares. Então, o único fluido que ao congelar se expande e se torna menos denso, que sua forma líquida é a água, beleza? Uma outra característica que a água tem é o que nós chamamos de capilaridade. Ela é capaz de adentrar em pequenos espaços, fazendo até mesmo com que a água ela possa ser transportada por microporos no solo, tornando assim, por exemplo, por capilaridade, a acessibilidade a raízes de determinadas plantas muito alta. Então é interessante a gente lembrar que essas características da água, elas acontecem todas ao mesmo tempo e tem ali a cada uma a sua própria importância. Então a água ela tem um excelente poder de dissolução, por isso considerada solvente universal, além também de calor específico elevado. Já falei para vocês que esse calor específico elevado ajuda no nosso equilíbrio térmico. Então as moléculas de água elas podem absorver, olha só que interessante, elas podem absorver grande quantidade de calor, sem que sua temperatura automaticamente seja elevada.
E isso faz com que, à medida que essa água absorva mais calor, algumas pontes ou ligações de hidrogênio vão sendo rompidas. Isso é natural. Todas as vezes que você coloca energia ou uma determinada substância acaba absorvendo energia, as ligações intermoleculares entre elas começam a se quebrar, certo? Então a água ela tem uma característica de termorregulação. O que seria uma termorregulação? Termorregulação seria característica da água poder regular a variação de temperatura no seu organismo, por exemplo, especialmente em organismos especializados, dependendo da variação que você possui. Dependendo dessa característica de variação, a água vai ter ali propriedades termorreguladoras diferentes umas das outras. Bom, existe uma propriedade da água que ela é capaz de fazer um tipo de transporte que nós chamamos de transporte passivo. Professor, o que seria um transporte passivo? Seria um transporte onde não há gasto de energia. E esse transporte envolvendo a água ela é chamada de osmose. Então, o que é a osmose? A osmose é a passagem de água por uma membrana semipermeável. Essa passagem ela sempre vai ocorrer da solução hipotônica em direção à solução hipertônica. E isso acontece por um objetivo: tornar esses dois meios isotônicos. Tio Rafas, o que seria um meio hipotônico? Bom, um meio hipotônico é um meio que, em geral, possui baixa concentração do soluto, enquanto que o meio hipertônico é o contrário, eles têm alta concentração de soluto. E o que seria o meio isotônico? O meio isotônico seriam dois meios que têm exatamente a mesma concentração de um determinado soluto. Então a água ela sempre passa do meio hipotônico em direção ao meio hipertônico, a fim de fazer com que você tenha um equilíbrio de concentração. E você tenha naquela condição duas soluções que tenham ali a mesma e exata concentração. Por isso, alguns maratonistas, por exemplo, eles acabam por utilizar bebidas isotônicas durante as suas corridas para evitar, por exemplo, que você tenha ou uma perca muito grande de líquido, se você ingere uma solução hipertônica, ou que você acabe ficando muito pesado pelo acúmulo de água por conta de uma solução hipotônica. Enquanto que a última característica importante da água é a sua ionização. Para quem não sabe, a água ela é capaz de formar dois íons. Quais são? O H+ e o OH-. Então, professor, o que é que significa esse H+, o que é que significa esse OH-? Esse H+ e esse OH-, dependendo de suas concentrações, podem determinar, por exemplo, a acidez de um meio. Então, exemplo, se eu tiver uma concentração de H+ maior que a concentração de OH-, eu digo que esse meio ele é ácido. Se eu tiver uma concentração de H+ que é igual à concentração de OH-, eu posso dizer que esse meio ele é neutro. E se eu tiver uma concentração de H+ menor que a concentração de OH-, significa que esse meio ele é básico. É importante lembrar que, mesmo diante dessas mudanças de acidez, existem o que nós chamamos de sistema tampão. O que seria um sistema tampão? Seria um sistema que consegue resistir, a pequenas mudanças de pH. Então, dependendo do pH que você possui dentro de uma célula ou até mesmo de um compartimento tecidual, podem entrar ali em ação sistemas tampões. Esses sistemas eu trouxe para vocês aqui como principal exemplo o tampão bicarbonato. Então, se você tiver um meio mais básico, o bicarbonato se ioniza formando H+, fazendo com que esse pH diminua, porque você tinha um meio mais básico. Se você tem agora um meio um pouco mais ácido, esse ácido carbônico agora se dissocia, né, se quebra, na verdade, em H2O e CO2, fazendo com que, nesse caso, o pH aumente. Então, existe todo um equilíbrio dentro dessa característica de formação de sistema tampão que você precisa entender. Por quê? Porque a própria ionização da água traz essa característica para que nós entendamos como é que cada uma dessas ionizações em certas concentrações pode tornar o meio mais ácido ou até mesmo o meio mais básico. Bom, encerramos por hoje a nossa primeira aula do nosso curso de Bioquímica. Aguardo vocês em um próximo momento. Um grande abraço e tchau, tchau.